convidando para nós trazermos uma palavra nessa noite. Mas antes de ler a palavra, quando eu cheguei, que eu sentei, e que quando começou o culto, eu fui olhar esses nomes que tinha aqui nessa bandeira, nessas bandeiras, e cheguei a uma conclusão que todos esses países aí são países difíceis de o Evangelho ser propagado. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, que você serve, que Deus bota por terra essa barreira. A palavra de Deus diz que operando Deus, quem que vai impedir? Muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas eu creio que Deus vai trabalhar mais do que tem trabalhado nesses países. Você crê nesta noite? Quantos de vocês creem nesta noite que Jesus ele vai fazer algo que eu e você não pode, mas que Ele pode fazer através desses países? Eu vou dizer, vou falar os nomes dos países e você vai dizer assim, cada nome que eu citar, você vai dizer assim: Deus, Tu faz. Você só vai dizer isso, foi o que Deus colocou no meu coração. Diz aqui, o primeiro país, Sudão. Deus, Tu faz. Nigéria. Deus, Tu faz. Iraque. Deus, Tu faz. Irã. Deus, Tu faz. Afeganistão. Deus, Tu faz. Somália. Deus, Tu faz. Paquistão. Deus, Tu faz. Coreia do Norte. Deus, Tu faz. Síria. Deus, Tu faz. Arábia Saudita. Deus, Tu faz. Líbia. Deus, Tu faz. Angola. Deus, Tu faz. Brasil. Deus, Tu faz. Abra tua Bíblia no livro de 2 Reis. Vamos aprender com esta mulher. Hoje, culto de missões. E muitas das vezes, quando falamos em missões, muitas das vezes queremos sair, muitas das vezes, do nosso país para fazer missões em outro país. Mas, primeiramente, nós vamos aprender com esta mulher hoje. Fazer missões dentro de casa, começar dentro do nosso lar. Para que a missão se propague na rua, para que ela se propague nos bairros, para que ela se propague no estado, para que ela se propague no nosso país. É preciso nós começarmos dentro do nosso lar. Livro de 2 Reis, capítulo 8. Eu estava conversando ontem com o evangelista Gilberto, eu disse para ele: varão, essa mensagem aqui Deus me deu desde terça-feira. E todas as vezes eu tive terça no ciclo de oração, tive quarta no ciclo de oração, tive quinta no culto, e Jesus nada, Jesus deu oportunidade. Eu digo: e agora, Jesus? Aí quando veio o convite, eu digo: é a mensagem. É a mensagem por dia, vai ser essa aqui. Capítulo 8 de 2 Reis. Talvez você não entenda no começo, mas depois você vai entender. 2 Reis, capítulo 8. Vamos ler o versículo. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A igreja, verso 2. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque ela fez conforme a palavra de quem? Deus. Do homem? Deus. Então, primeira coisa, cuidado com o que você escuta. Aleluia. Preste atenção no que você ouve. Aleluia. Preste atenção naquilo que você está colocando em prática, dizendo muitas das vezes que Deus ele está no controle. Meu Deus. Mas que muitas das vezes Deus também não está. Escute. Ela disse, diz a palavra, coloca em prática. Ela
colocou em prática aquilo que o homem de Deus falou para ela. Verso 3 diz assim: ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e suas propriedades. Verso 4. Ora, também falava Geazi, moço de Deus, enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e suas propriedades. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Verso 6. Glória a Deus. Pode sentar. Primeira coisa que eu quero falar para você, como tema desta mensagem. Mensagem é que vai ter por tema restituição. Para você fazer missão, é preciso, pastor, nesta noite, Deus restituir a muitos. Restituir muitas das vezes a sua fé. Ou restituir algo que você perdeu, que você precisa readquirir. A palavra de Deus diz no capítulo 4, quando fala sobre a história dessa mulher, a Bíblia nos diz que quando Eliseu entrava naquela cidade, todas as vezes que ele entrava naquela cidade chamada Samaria, a Bíblia diz que aquela mulher, ela estava ali em Sunem. A Bíblia diz que aquela mulher estava ali e ela começava a observar o homem de Deus. É tanto que ao observar o homem de Deus, a palavra de Deus diz que ela chega para o seu esposo e começa agora a compartilhar algo com ele sobre a vida do homem de Deus. Uma das coisas que eu tenho visto muitas das vezes andando, eu estava agora há pouco no Rio de Janeiro, passei 7 meses lá. Eu estive aqui em janeiro, não sei se o senhor se lembra, eu estive aqui em janeiro, e depois daquele dia eu viajei, e quando eu comecei a andar lá em algumas igrejas, estava numa igreja, ao chegar lá, me botaram logo a incumbência de dirigir uma escola bíblica dominical. E muitas das vezes, o que eu fico olhando é que muitos estão muitas das vezes atrás de palavras proféticas, onde eles esquecem muitas das vezes de examinar a própria palavra, a Bíblia Sagrada, que é uma profecia verdadeira. Muitas das vezes você pode andar por caminhos procurando palavras, onde muitas das vezes dentro da sua igreja está sendo falada a palavra e você muitas das vezes não está colocando em prática aquilo que está sendo falado. A palavra de Deus diz que esta mulher olha para Eliseu e diz para o seu esposo: olha, vamos fazer algo para este homem. Começou a missão daquela mulher na vida de Eliseu. E ela disse: olha, vamos fazer algo na vida para este homem. Vamos construir ali um quarto, vamos colocar ali uma cama, vamos colocar um banco, vamos colocar uma mesa, para quando ele vir à nossa cidade, ele tem um canto para repousar. Mas se você parar para analisar a palavra de Deus, aquela mulher, ela sabia que quanto mais ela se doasse, quanto mais ela ajudasse aquele homem de Deus, Deus também não ia deixar ela de mãos vazias. E a palavra de Deus diz que ela chega, e quando ela faz tudo aquilo pelo homem de Deus, a Bíblia diz que Eliseu agora quer retribuir. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que tem muitas das vezes, pastor, tem pessoas que só querem sugar da igreja. Muitas das vezes eles chegam e eles já vêm com o propósito de levar algo. Eles vêm, mas já está com o pensamento de levar algo para saciar sua fome. Escuta,
A palavra de Deus diz que nós temos um Deus, onde a Bíblia nos diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Cuidado com aquele que tem entrado dentro da tua casa. Cuidado com aquele que muitas das vezes tem ligado para você. Porque é preciso nós termos cuidado. Porque a palavra de Deus diz que essa mulher, ela quando olha e ela começa a observar, e ela diz: olha, esse é um santo homem de Deus. Ela observava ele. Ela olhava para aquele homem quando ele chegava à sua cidade. E ele tinha testemunho. E muitas das vezes hoje, quantos não têm testemunho a dar? Muitas das vezes fala: pregar dentro da igreja é bom. Estar vestido desta forma aqui no culto é bom. É bom nós falarmos de Jesus aqui, é maravilhoso. Mas como é o nosso testemunho fora daqui? Como é o nosso testemunho dentro do nosso lar? Como é o nosso testemunho muitas das vezes na escola? Escute. Aleluia. Há 19 anos atrás, mais ou menos. Eu estou hoje de Madureira faz 22 anos. Há mais ou menos 19 a 20 anos atrás, eu gostava muito de jogar bola. Gostava de brincar. Mas eu tinha um temperamento muito forte. E muitas das vezes nunca cheguei a brigar, mas já cheguei a discutir. E muitas das vezes quando eu discutia eu saía triste, angustiado, aquela cobrança de Deus na minha vida. E eu dizia: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Que testemunho eu estou dando? E um certo dia, pastor, eu estava na praia brincando, ia começar a brincar, deu uma dor nas minhas pernas, eu caí de joelho e não aguentei mais levantar, não tive condições de levantar. No primeiro dia eu desisti. No segundo dia eu fui jogar novamente e deu a mesma dor. Dava que eu caía de uma vez. E eu disse para Deus: Deus, eu sei que isso é uma cobrança da tua parte. A partir de hoje, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou jogar bola. Não condeno quem joga. Mas escute, mas eu tinha que dar um testemunho de quem eu era. E muitas das vezes Deus cria situações nas nossas vidas para que nós venhamos testemunhar dele, para que nós venhamos falar dele e para que nós venhamos aprender que é ele que comanda as nossas vidas. A Bíblia diz que Eliseu, ele começa agora a se preocupar em retribuir aquilo que aquela mulher estava dando a ele. Aquela hospedagem, aquele carinho que ela tinha, aquele amor que aquela família tinha. E a Bíblia diz que Eliseu, ele chega para o seu moço Geazi e diz: olha, vê o que é que ela precisa. E ela humildemente disse: eu não preciso de nada. Você precisa que interceda por você diante do rei. Ela disse: não, meu Senhor, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Deus tem me abençoado de tal forma, eu tenho tudo. Não preciso. Aí Eliseu olha para Geazi, Geazi olha para Eliseu e Geazi diz: meu Senhor, tem algo que falta na vida dela. É um filho. E a palavra de Deus diz que Eliseu vai e declara uma palavra de vitória. O que é que eu entendo nesta noite? Que tem palavras que é Deus quem manda nós falarmos para alguém. Mas tem palavra que eu e você nós temos que abrir a nossa boca com autoridade e decretar a vitória de Deus na vida daquele que precisa. Muitas das vezes é preciso nós entendermos que Deus, ele quer que eu e você abra somente a boca e declare a vitória através do nome dele. E a palavra de Deus diz que assim aconteceu. Aquela mulher vai ter aquele filho, e aquele filho cresce, mas chega um tempo que aquele filho adoece e chega a morrer. E a palavra de Deus diz que ela vai ter um encontro com o homem de Deus. E chega para o homem de Deus e diz: porventura, te pedi eu alguma coisa? Sabe qual é o problema? Muitas das vezes é porque na vez de nós nos direcionarmos a Deus, muitas das vezes questionamos aquilo que Deus fala. Muitas das vezes começamos a questionar
aquilo que Deus tem nos dito, ou aquela palavra que saiu profeta da parte do homem ou da mulher de Deus. Muitas das vezes porque não se cumpriu, missionário, no nosso tempo, nosso pastor, no nosso tempo, começamos a questionar, mas esquecemos que o tempo é de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ela vai ter um encontro com o homem de Deus, que Deus não revelou para ele, mas que ele vai e manda Geazi ir na frente. Mas eu quero te dizer, como o pastor me falou aqui algo importante, aquilo que Deus delegou a você, é você que tem que ir. Aquilo que Deus delegou para você fazer, é você que tem que fazer. Agora, se você fizer, está tudo bem. Se você não fizer, você vai prestar conta com Ele. E a palavra de Deus diz que aquele moço, quando ele chega ali, quando Eliseu chega ali na casa daquela mulher, ele entra. O milagre acontece dentro do quarto. Ele pega a criança e ele agora entrega para sua mãe. Escute. Agora nós vamos entrar no texto que nós lemos. Aí a palavra de Deus diz que aquela mulher agora ela está feliz, ela tem tudo. Mas agora chegou a palavra do homem de Deus revelada pelo Senhor. Quantas palavras o Senhor, como pastor, já falou para essa igreja? Palavras reveladas. E que nem todos têm colocado em prática aquilo que tem ouvido. Mas a palavra de Deus diz que Eliseu chega para aquela mulher e diz: olha, vai para uma terra, olha, vai, procura uma terra para você ir, porque vai vir 7 anos de fome sobre essa terra, sobre essa cidade. Deus está me dizendo que vai vir 7 anos de escassez sobre essa cidade. E eu fico olhando, a palavra de Deus diz que quando fala em 7 anos, a Bíblia diz que tinha 7, quando o faraó teve ali em sonho, foi 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Esse número 7 é muito forte, é o número da perfeição de Deus. E a palavra de Deus diz que quando teve ali, quando Eliseu fala para aquela mulher: olha, mulher, vai para uma terra, procura um lugar, porque vai vir um tempo de escassez. E eu comecei a meditar nessa palavra, e a palavra de Deus diz que a mulher seguiu aquilo que Eliseu falou. Talvez, quando é uma palavra dura, você talvez questione se ela vem do pastor, ou da pastora, da missionária, ou de outra pessoa que está com a oportunidade. Mas eu vou te perguntar uma coisa: quem é eu e você para questionar a Deus? Aleluia. Quem somos nós para questionar o Todo-Poderoso? Quem somos nós para questionar aquele que tem o poder nas suas mãos? E a palavra diz que, operando Deus, quem me vai impedir? E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela não questionou. Ela foi, ela saiu da sua terra, da onde ela tinha tudo, onde ela tinha propriedade, ela tinha sua casa, tinha propriedade, onde ela vivia muito bem. E ela agora foi para uma terra distante, onde ela teve que deixar tudo. Muitas das vezes, nós temos que deixar o nosso acomodismo. Aleluia. Muitas das vezes, nós temos que deixar, muitas das vezes, o nosso quarto para vir para a casa do Senhor. Porque existem momentos que nós queremos ficar dentro do quarto, mas não queremos ir para a casa do Senhor. Há momentos que muitas das vezes queremos ficar em casa, mas não queremos adorar ao Senhor. Muitas das vezes nós queremos vir para a igreja, mas não queremos adorar ao Rei dos Reis. Muitas das vezes sentamos nos bancos ou na cadeira da igreja, mas estamos com o pensamento lá fora. Mas a mulher aqui,
ela nos dá uma lição. Ela fez tudo conforme o homem de Deus disse para ela. Aleluia. Aleluia. Escuta, entendo eu que quando o pastor, alguém fala algo da parte de Deus, é porque Deus, o maior interessado é Deus, que você receba a tua vitória. O maior interessado de a tua vida mudar é Deus. Não é você não, é Deus. Porque Deus, primeiramente, Ele criou o homem com um propósito. O homem desobedece o propósito, mas Deus, o propósito de Deus estava de pé. Aleluia. E eu disse ali quinta-feira, eu falei até para o evangelista Gilberto, quando a palavra de Deus diz assim, ó, Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Jeremias disse, vejo uma vara de amendoim. Se viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E se você começar a procurar, a estudar sobre a amendoeira, ela é a primeira árvore que quando sai do inverno para a primavera, ela é a primeira árvore a florescer. Nenhuma árvore floresce antes dela. É como Deus está dizendo, olha, não tem quem possa empatar, não tem quem possa impedir, não tem quem vá na minha frente antes de mim, não. Eu velo, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou realizar. O que está determinado por mim vai acontecer, porque quem prometeu foi eu. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele vela sobre a sua palavra. E a palavra de Deus diz que aquela mulher volta. Aí nós vamos entrar agora no tema da mensagem, restituição. Quantas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, permitindo que muitas das vezes o nosso inimigo roube aquilo que não pertence a Ele. E muitas das vezes chegamos e dizemos, pastor, olhe por mim, eu não aguento mais essa situação. Mas muitas das vezes só fica da boca para fora. Essa mulher, a palavra de Deus diz que ela chega diante do rei e ela sai com o propósito, eu vou falar com ele, e eu chegar lá, eu vou pedir a ele, vou pedir que ele me dê de volta a minha casa e as minhas propriedades. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quando ela está ali, quando ela vai chegando, e o rei está ali, olhando para Geazi, e disse, Geazi, me conta as benfeitorias desse homem chamado Eliseu. Eu quero saber o que é que ele fazia. E a palavra de Deus diz que Geazi está relatando ali, todos os acontecimentos que ele presenciou na vida de Eliseu. E a palavra de Deus diz que quando ele olha, e ele começa a falar a história daquela mulher, olha, Eliseu, meu Senhor, meu rei, Eliseu, ela estendeu a mão, orou pela criança, e ressuscitou. E a palavra de Deus diz que a mulher vai entrando na roda. E Geazi diz, olha, é esta mulher aí, o filho dela é esse aí, olha. O que eu quero dizer para você nesta noite, espiritualmente falando para mim e para você, que a nossa fé nesta noite, ela precisa ser restituída pelo Senhor. Nós pedimos, temos que pedir, Senhor, restitui, Senhor, me dá de volta aquele tempo, Senhor, que eu orava, que eu clamava, que eu te buscava, que não olhava para mim mão da direita nem para mim mão da esquerda, mas eu só olhava para o alto que era ti, Senhor. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela chega e diz, olha, meu Senhor, eu vim aqui e eu quero de volta a minha casa e as minhas propriedades. O que é que você vem buscar nesta noite? Aleluia. Culto de missões, missionária, pastor, igreja. Quando eu olhei isso aqui, quando eu sentei aqui que eu olhei, eu chorei. Aleluia. Quantas das vezes, começando por mim, a gente se esquece muitas das vezes de olhar para esses países, de orar por esses países constantemente. E uma das mensagens que muitas das vezes eu via no Face principalmente,
Alguns irmãos aqui, eu acho que viram também, quando tem uma criancinha que se converteu e os pais não deixaram ela ir para a igreja. E o pai disse, ela disse, pai, deixa eu ir para a igreja. O pai dela disse, você vai, mas toda vez que você chegar, você tem que levar uma pizza. Ela disse, não tem problema. Eu e você não apanhamos. E muitas das vezes viemos para a casa do Senhor. Muitas das vezes, se perguntar no final o que é que foi falado, não sabe. Se perguntar no final onde foi lido a palavra oficial, não sabe. Se perguntar no final qual foi o hino que foi louvado, não sabe. Mas se perguntar, Deus falou contigo, falou. Mas o quê? Não sei. Sei que Deus falou. Mas como é que tu sabe que Deus falou contigo se tu não sabe o conteúdo da conversa que Deus relatou para você? É preciso nós pararmos. É preciso nós olharmos a palavra e começarmos a ouvirmos mais o Senhor. Para que muitas das vezes, sabe qual é o problema? Que muitas das vezes pessoas saírem de dentro da igreja e muitas das vezes começar a cochichar, começar a fofoquinha, é porque ele não vem com o espírito de adorador, infelizmente não vem. Muitas das vezes ele vem para não ficar em casa. Muitas das vezes ele vem para ver o que está acontecendo dentro da igreja, quem ele vai pregar, o que ele vai falar, quais são as críticas que ele vai levantar. Ou as críticas sobre o louvor, mas aquela irmã só misericórdia para louvar. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele diz assim, na palavra dele, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Deus não disse que tem que ter um fôlego lindo, nada disso, uma oratória bonita, não. Nós temos que buscar Deus. Temos que fazer, as pessoas que cantam, tem que fazer música, tem, porque nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher olha e diz, olha rei, eu vim reivindicar. O que você vem reivindicar hoje? Você saiu da sua casa com o propósito de reivindicar alguma coisa que você perdeu? Ou você simplesmente veio só para ouvir? Não veio para reivindicar nada. Escuta, o rei estava ali. E o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele está aqui nesta noite. Ele só quer de mim e de você. Ele quer que eu e você fale. A palavra de Deus diz que Geazi, olha, contou para o rei. Mas o rei disse, olha, ei, vem cá, conta aqui para mim tua história. Escuta, nós temos o Espírito Santo que intercede por mim e por você. Mas para ele interceder, nós temos que falar. Deus, ele quer também nos ouvir nesta noite. O Espírito Santo, ele intercede com gemido inexprimível. E muitas das vezes ele ora porque nós não sabemos nem orar. Ele coloca, olha, as palavras todas certinhas. Mas é preciso eu e você nesta noite dizermos para o rei aquilo que nós estamos precisando. E a palavra de Deus diz que é quando ela vai e ela começa a relatar para o rei o que ela precisa, de volta aquilo que era dela. O rei vai e diz, minha senhora, ele vai, manda o eunuco ou um oficial dele e diz, olha, restitui tudo que é dela. E tem mais, tudo que nós alcançamos, tudo que nós galgamos com as propriedades dela, eu quero que devolva tudo. Aleluia! Você está entendendo o que é que Deus quer falar para mim e para você nesta noite? Que Deus, ele está de braços abertos, de mãos estendidas, para nos restituir tudo aquilo que é nosso. Tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que nós deixamos com o nosso inimigo arrebatasse das nossas mãos. Mas Deus, ele está disposto hoje a nos restituir tudo. Aleluia. Mas para isso é preciso nós colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Aleluia. E aquela criança que ela dizia, quando seu pai disse, eu achava muito lindo, eu acho lindo, quando seu pai dizia, olha, você vai para o culto, mas quando você chegar você vai apanhar. E ela disse, tudo bem, não tem problema. Escuta, e a Bíblia diz que Deus,
Ele está pronto, Ele está vendo tudo. E aquela criança aí, quando voltava para a sua casa, o seu pai o batia. E chegou um dia que o pai embriagado foi até a igreja e bateu nela lá na